Ora então, muito boa noite a todos. Começo naturalmente por cumprimentar os meus colegas, companheiros de mesa, portanto, os 4 presidentes dos órgãos distritais, a Presidente da Conselhia e o nosso Presidente da Câmara de Faro. Mas, permitam-me, faça uma distinção especial ao Presidente da Distrital, que é quem vai ter agora o encargo, ou continuar a ter o encargo, de gerir o partido, liderar a gestão do partido, assim é que é, não é ele sozinho, tem de o ajudar, liderar a gestão do partido aqui no Algarve, num mandato de 2 anos, em que, como ele já referiu, temos aqui as eleições autárquicas que são extraordinariamente importantes. Queria cumprimentar os nossos presidentes de Câmara aqui presentes e autarcas, sejam de freguesia, sejam da Assembleia Municipal, sejam vereadores. Os nossos deputados e deputada, o nosso muito recentemente ex-deputado, nosso secretário-geral e todos os demais. A Juventude Social Democrata, cuja Presidente ali veio para aqui e agora já não a estou a ver, os TSDs, as MSDs e dirigentes do partido que aqui possam estar, de outros conselhos, não sei se estão aqui alguns, está ali o Rui Cristina, que a sede, está aqui, e a sede é de outro conselho seguramente, agora não vos conheço para saber exatamente os conselhos que aqui estão. Bom, como aqui já foi dito, e esse é o ponto mais importante, nós temos pela frente um ato eleitoral da maior relevância, que são as eleições autárquicas. E, portanto, os mandatos das distritais, por exemplo, Faro, que agora está a tomar posse, e outras que, entretanto, vão tomar posse, vão apanhar essas eleições. E para nós, PSD, elas, eu não vou exagerar, dizer que são decisivas, não é? Mas elas são muito, muito, muito importantes. Nós temos vindo a cair, como todos sabem, em termos de presença no mundo autárquico, e já vimos a cair desde 2009, um bocadinho sempre, depois bastante mais, e nós temos de inverter isto, seja ao nível das freguesias, seja ao nível das Assembleias Municipais, seja ao nível das câmaras municipais. Nós vamos nomear rapidamente, ainda desde o Congresso, até agora passou muito pouco tempo, só houve uma reunião da Comissão Política Nacional. Não sei se estaremos em condições de nomear já na próxima reunião ou só na outra a seguir, mas nós vamos ter de nomear muito rapidamente a Comissão Autárquica Nacional, que é um órgão informal, um órgão político, que todas as comissões políticas nacionais nomeiam perto das eleições autárquicas. Essa comissão, tal como constava da moção ao Congresso, vai ser dirigida pelo Secretário-Geral, mas agora temos de escolher as pessoas com o perfil adequado para fazerem esse trabalho. Sendo que eu queria aproveitar a oportunidade para vos dizer a todos, e particularmente à Comissão Política Distrital, que esse trabalho que a Comissão Autárquica desde já vai iniciar, no que concerne às autarquias onde nós não somos poder, ao contrário do que é habitual ou do que sempre aconteceu até aqui, essa comissão não vai reunir com as comissões políticas distritais para começar a ver quem são os candidatos às câmaras, particularmente, como é evidente, onde nós somos oposição. Porque nós estamos a uma distância ainda muito grande da eleição. Vai reunir para arranjar uma metodologia de trabalho. No outro dia, não interessa, um dirigente distrital dizia-me, pois, mas precisamos de ver quem é o nosso candidato. Uma dada Câmara, não interessa qual, eu lhe dizia, mas você precisa de um candidato para quê? O que é que você fez até à data para ganhar a Câmara? Ainda não fizeram nada, para que é que querem um candidato? Têm, mas é de trabalhar para conseguirmos ganhar a Câmara, que o candidato ou a candidata aparece na altura certa. Portanto, se nós olharmos para as eleições autárquicas e olharmos apenas como um problema é termos de arranjar um candidato, e depois os outros, não interessa, um candidato, nós estamos a fazer o caminho errado. Nós temos de fazer um caminho de preparação disso, ou seja, fazer a devida articulação entre os eleitos locais e as comissões políticas concelhias,
fazer um trabalho no Conselho de visita às instituições enquanto PSD, não é enquanto candidato à Câmara, esse há de surgir na altura certa, justamente para quando o candidato à Câmara aparecer, ele já ter algumas portas abertas e o PSD já estar minimamente entrosado nesse Conselho. É evidente que cada Conselho é um caso. Portanto, há conselhos onde temos facilidade em entrar e há conselhos onde há uma particular dificuldade em entrar. No Alentejo, por exemplo, é muito diferente de eu estar a falar no Alentejo, estar a falar no Norte. Obviamente que é muito diferente. Mas a regra geral é esta. Eu, quando fui candidato à Câmara Municipal do Porto pela primeira vez, a Conselhia da altura do Porto não tinha feito um trabalho excepcional e estava o Porto todo levantado. Não estava. Mas eu não parti do zero. Quando cheguei, a Conselhia já tinha alguns contactos, já tinha visitado algumas instituições, já tinha visitado, no caso do Porto era importante, alguns bairros sociais, e, portanto, quando eu fui candidato e apareci, já havia algum entrosamento e já havia alguma dinâmica. Há muitas situações em que isso não há, e quando não há isso, depois às vezes até é difícil arranjar um candidato, porque ninguém quer ser candidato numa situação que não está minimamente preparada. Portanto, aquilo que a Comissão Autárquica tem de fazer no imediato, junto das distritais, é, juntamente com as distritais, começar a organizar, conselhia a conselhia, aquilo que é o processo autárquico. E aí, as juntas de freguesia são extraordinariamente importantes. As freguesias são muito importantes para consolidar essa posição do partido. Obviamente, onde somos poder, as coisas são diferentes e aí o Presidente da Câmara tem uma responsabilidade acrescida, mas também já conhece as instituições, já conhece a realidade, portanto, é diferente. Fui candidato 3 vezes, uma foi a primeira, as outras 2 não foram primeiras e sei bem a diferença que isso representa. Mas para aquelas câmaras, e nós estamos em levantamento, ver principalmente as câmaras onde temos mais hipóteses de ganhar, por diversas razões, algumas também que podemos perder e temos de ter atenção a isso, vamos naturalmente pôr essa comissão autárquica a trabalhar rapidamente, mas dentro desta lógica que eu estou a dizer, para trabalharmos. E, por exemplo, sempre que possível, às vezes eu sei que há problemas entre as pessoas, mas sempre que possível arranjar um entrosamento entre os eleitos, os das freguesias, das Assembleias Municipais e os vereadores, um entrosamento entre as comissões políticas concelhias e os eleitos locais. Com reuniões periódicas, eu tinha dito isto já no outro mandato, mas ele foi tão agitado e também muito marcado pelas eleições europeias e pelas eleições legislativas que não permitiu isso. Mas aquilo que se deveria fazer, ou já estar a fazer, eram, imagine-se, reuniões, enfim, mensais, ou mês sim, mês não, para aferir como é que está a andar a Câmara. Isto quando somos oposição. Como é que está a andar a Câmara? Onde é que a Câmara falhou? Onde é que nós, como oposição, falhamos? O que é que se prevê que no próximo mês possa acontecer, seja do ponto de vista da Câmara, seja do ponto de vista da forma como nós podemos fazer a oposição? Isto devia ser devidamente articulado, acompanhado. E se nós fizermos isto, naturalmente, que quando chegar ao momento da verdadeira campanha eleitoral, porque isto não é uma campanha eleitoral, é um trabalho normal, obviamente nós estamos no terreno de uma forma completamente diferente e podemos aspirar a ganhar as eleições. Caso contrário, se nada fazemos e procuramos um candidato em cima da linha, também não ganhamos. Se procuramos o candidato já, também não ganhamos porque o trabalho não está feito e o candidato arrisca-se até a ser queimado ao longo deste tempo, porque ainda falta muito tempo. Não é? Eu digo isto com experiência, por experiência própria. Não é? Aliás, há alguns mais traquejados nisto que eu, é que quando não querem um candidato, lançam-no logo mais cedo para o queimar e ele não ser de qualquer maneira. Portanto, vamos justamente aprender com esta realidade e procurar fazer as coisas desta maneira. Nós vamos, através da Comissão Autárquica Nacional, fazer esta coordenação. Agora, eu tenho uma filosofia diferente daquilo que aconteceu, particularmente nas últimas 2 eleições. Nas últimas 2 eleições, a Comissão Política Nacional e o próprio Presidente do Partido, na altura não era eu, deram quase completa autonomia às distritais e às concelhias e fizeram tudo por tudo, salvo nas câmaras muito grandes, para não intervir e deixar as coisas correrem. É isso que nós vamos fazer até certo ponto. Ou seja, nós vamos dar completa autonomia às concelhias, deixar para as distritais o articular
da situação e quando as pessoas não se entendem, procurar arranjar um consenso e alguma paz dentro do partido, mas se isso se revelar, ou quando isso se revelar impossível, a Comissão Política Nacional e eu próprio vamos assumir a responsabilidade e dizer como é que é. Eu acho que é assim que deve ser, acho que surte mais efeito. Portanto, damos a liberdade toda, damos a autonomia, esperemos que as pessoas se consigam entender. Quando não conseguem, a distrital cá está para equilibrar. Quando isso não é possível, eu acho que a Comissão Política Nacional, seja por intermédio diretamente do Secretário-Geral, da Comissão que eu falei ou do próprio Presidente, principalmente em câmaras de maior relevo, tem de assumir a responsabilidade. Tem de intervir e dizer é por este caminho e assume a responsabilidade e, portanto, é isto que nós contamos fazer. Como a Comissão Política Distrital acaba de tomar posse e vi no discurso do Presidente que o que eu vou dizer é razoavelmente tranquilo, porque ele também fez referência a isso, para nós é também muito importante o lançamento, nem é lançamento, nem é relançamento, é a expansão, assim é que está correto, do Conselho Estratégico Nacional, que o David Santos fez aqui também referência relativamente ao Algarve, para a área do mar e para a área da saúde, com uma perspectiva regional. Naturalmente que podem fazer o que quiserem, como entenderem, na perspectiva regional. Agora, eu queria pedir ajuda, no fundo é isto, para o fazerem também na perspectiva nacional. Digamos que, quando falou aqui no Conselho do Estratégico Nacional, por exemplo, para a área da saúde, ele pode perfeitamente ser o nacional, aqui no Algarve. Só que é o nacional aqui no Algarve, não é em Lisboa nem no Porto, é no Algarve, não é? Ou seja, nós vamos também, a breve prazo, nomear uma espécie de comissões instaladoras, distrito a distrito, do Conselho Estratégico Nacional. Esse trabalho, se for feito articuladamente, em conjunto com a Comissão Política Distrital, tem, enfim, uma possibilidade de êxito muito maior do que se as comissões políticas distritais não se empenharem também nisso e deixarem ali 3 ou 4 pessoas sozinhas a tentar convidar gente e a tentar dinamizar o Conselho Estratégico Nacional. Porque, como eu disse ao longo da campanha, e já no mandato anterior, é absolutamente vital para os partidos, neste caso para o nosso partido, é absolutamente vital nós criarmos novos espaços de militância. Portanto, aqui no Algarve, há seguramente pessoas que até estão algumas disponíveis para a vida partidária e não estão cá, poucas. Muitas disponíveis para a vida cívica e não estão cá. Essas pessoas que estão disponíveis para a vida cívica e que olham para os partidos de lado, partidos não, mas, enfim, vida cívica seguramente, se nós criarmos dentro do partido um espaço onde eles possam exercer essa sua vontade de participação cívica, é evidente que, se eles se sentirem bem, acabarão por ficar militantes. Da saúde, como disse o David Santos. Nós podemos convidar, se nós conseguirmos ter cá dentro médicos ou enfermeiros ou profissionais de saúde que não se interessam pela vida partidária, mas interessam-se pela política de saúde e pelos problemas da saúde, se cá dentro houver um espaço onde isso se debate, aí as pessoas já virão. Se se sentirem bem e se as coisas correrem bem, deixam de ter qualquer aversão à vida partidária. Afinal, a vida partidária transformou-se naquilo que eles acham que ela deve ser. É por isso que é muito importante nós conseguirmos lançar não, que já lançamos, mas expandir, que é a palavra que há bocado encontrei, expandir o Conselho Estratégico Nacional no território todo. Arranjarmos um gabinete de estudos com meia dúzia de sábios que diz 2 ou 3 coisas sobre tudo, isso é fácil. Arranja-se isso em Lisboa, no Porto ou em Coimbra, isso é muito fácil, mas não é isso que se quer. Gabinete de estudos sempre houve. O que se pretende é isto numa dimensão territorial. E por isso, aquilo que se pede à Comissão Política Distrital é justamente, articulado com essa comissão instaladora, digamos assim, para auxiliar que venha a ser nomeada, é ir convidar as pessoas, aqui não sei quais as secções que aqui possam ter mais impacto, economia seguramente, já que o turismo está na economia, a agricultura penso também tem impacto aqui, obviamente que admito que
a defesa nacional aqui não tenha muito impacto, nem aqui nem em muitos lados, se calhar só mesmo em Lisboa, mas todas as secções que existem, que se consiga algarvios a militar no Conselho Estratégico Nacional no Algarve. Não é? Portanto, é tão nacional o Algarve como é em Lisboa, como é em... Agora, se as pessoas vivem no Algarve, não vamos pôr as pessoas a ir às reuniões a Lisboa ou às reuniões a Bragança e vice-versa. Mas depois, quando isto funcionar bem, estamos a falar da saúde, então, todos os militantes do PSD e independentes que pertençam ao Conselho Estratégico Nacional na área da saúde aqui no Algarve deverão eleger o seu coordenador e esse coordenador, então, tem lugar na Direção Nacional da Saúde. Ou seja, esse coordenador leva aquilo que são as ideias, as posições, os debates que tem havido entre as pessoas para a escala nacional, para isso constituir um contributo para as posições do partido à escala nacional. Por isso é que eu digo que é nacional, só que reside no outro lado. Não fazia sentido se nós tivermos 3 ou 4 mil pessoas inscritas na saúde no país todo, juntá-los todos em Leiria, juntá-los todos em Coimbra, não faz sentido rigorosamente nenhum. Mas do ponto de vista estratégico, eu queria aqui sublinhar esse aspecto, que são as autárquicas, e isso que é a implantação do partido, no fundo, com as duas militâncias que são possíveis, que é a militância tradicional ao nível das distritais e da concelhia, que são as autárquicas, a militância absolutamente tradicional, e depois é uma militância diferente que também temos de pôr a correr em paralelo para aquelas pessoas que possam não ter nenhuma vocação para as questões autárquicas, mas tenham vocação para qualquer outra coisa, ou para a área da educação, como eu disse, ou para a agricultura, ou para isto, para aquilo, ou para o mar, ou seja para o que for. E, portanto, essa vertente é uma vertente, para mim, absolutamente estratégica. Quando ao mais, eu ouvi aqui o discurso do Presidente da Distrital e vou-me referir aqui a dois aspectos que ele referiu. Um mais rápido e o outro com mais pormenor. O mais rápido tem a ver com as questões de ordem ambiental, que aqui referiu, e digamos que o PSD tem, ao longo de toda a sua história, desde há 40 e tal anos, tem efetivamente fortes tradições e fortes pergaminhos na área ambiental. Nós podemos nos orgulhar e devemos nos orgulhar daquilo que o ambiente representou ao longo do tempo na história do PSD. Aliás, está ali ao fundo o engenheiro José Macário, que é um dos rostos dessa parte do que o PSD se pode orgulhar. E temos muitos outros nomes, o Carlos Pimenta, muitos outros nomes nessa área. Mas também é verdade que a partir de uma certa altura, nos últimos anos, agora não sei dizer se nos últimos 10, se nos últimos 5, se nos últimos 8, não interessa, nos últimos anos, essa vontade de atuar no ambiente baixou um pouco relativamente àquilo que já foi no passado. E por contrapartida a isto, infelizmente, as questões ambientais tornaram-se bem mais importantes para Portugal e para toda a humanidade do que aquilo que aparentemente eram há 40 anos atrás. Aparentemente, porque elas já eram graves, mas, enfim, não tínhamos exatamente essa percepção. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que, efetivamente, o PSD, por aquilo que hoje as questões ambientais representam para a humanidade, e nós temos de cumprir o nosso papel aí também, e pelo historial que temos para trás, nós temos, efetivamente, de voltar a estar na frente, digamos assim, como dizia o professor Cavaco Silva, na pelotão da frente do combate ao aquecimento global e às questões ambientais. Aqui o Presidente da Distrital referiu que, por exemplo, há bocado, quer o Presidente da Câmara, quer a nossa deputada me referiram ao jantar problemas da ordem ambiental que requerem investimentos, esses aqui mais específicos do Algarve, não tem exatamente a ver com o aquecimento global, mas é bom que nós olhemos para o ambiente e, na altura certa e com o equilíbrio necessário, possamos ser teimosos, digamos assim, teimosos na defesa do ambiente, porque essa teimosia, digamos assim, essa convicção é algo que a humanidade tem de fazer do Polo Norte ao Polo Sul, porque senão o que está em causa é mesmo a subsistência da espécie humana
longo prazo, mas também não é assim tão longo como isso, porque a longo prazo está de certeza, não vamos ficar milhões de anos, mas podemos ficar mais tempo do que aquilo que se pensa, não nós que estamos nesta sala, mas alguns que hão de estar um dia, porque senão não estamos a cumprir a nossa obrigação para com as gerações futuras. Eu penso que mesmo os mais novos que estão nesta sala recordar-se-ão que há uns anos atrás não havia os incêndios que hoje há. Não é preciso ter a minha idade. Então, quando eu era miúdo, então é que não havia mesmo, havia muito poucos. E, portanto, tudo isto é reflexo direto aqui no nosso país dessas alterações. A parte mais pormenorizada do discurso do David Santos, que eu aqui queria referir, tem a ver com a questão da regionalização nos termos que após. E para o momento presente, para o momento político presente até, o David Santos tocou isto de uma forma ligeira, podia até tocar de uma forma um bocadinho mais de murro na mesa, porque ele pode dizer assim, que é o que nós temos ouvido nos últimos dias. Então o Congresso aprovou a regionalização e nós não propomos a regionalização, não é? No Congresso de Espinho, segundo diz o David Santos, o Congresso votou a favor da regionalização. E então não se faz. É evidente que nós temos consciência que aquilo que é votado no Congresso não pode ser completamente impositivo, porque senão tínhamos mesmo de ter feito a regionalização. Agora, é obviamente indicativo e temos de ter em atenção essa indicação. Agora, não é absolutamente impositivo, porque também, se formos ver com cuidado, não deve lá haver. Se calhar no mesmo Congresso também, se calhar, se votou uma coisa contra a regionalização. Pode ser votada uma moção a favor e outra contra, com o mesmo número de votos. Pode acontecer da maneira como as coisas são feitas no Congresso. Mas a verdade é que ela está na Constituição da República, ela chumbou em referendo, e, portanto, em minha opinião, se um dia vier a houver um consenso nacional para o fazer, terá de sempre passar por referendo, acho eu, não sei, estou a falar agora, daqui por 50 anos, não sei como é que é, mas num momento atual, eu acho que a existir terá de ser sempre assim, mas acho que, ao abrigo da descentralização que todos queremos e da desconcentração que todos queremos, o país vai ter de assumir esse debate e ver se chega a consenso ou não chega, se quer ou não quer. É uma matéria que, se vier a acontecer, tem de ser feita de uma tal maneira que sirva para unir e não para separar as pessoas. Mas é, efetivamente, ao abrigo do tema de descentralização, que é um tema premente em Portugal, algo que nós não podemos excluir e temos de acabar por debater. Ontem na Assembleia da República, votaram-se 2 projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP, com a calendarização para a regionalização. Tal, e agora já não sei os prazos, era tudo este ano, ou quase tudo este ano, ou princípio do próximo ano, uma coisa, era tudo muito rápido. O PSD absteve-se, porque entende que, enfim, a lógica dos projetos de resolução faz sentido, tem a ver, da mesma maneira como o David Santos aqui falou. Agora, é demais aprovar uma coisa que ponha um calendário à pressa, quando justamente aquilo que eu estou a dizer, isto a existir é para unir, não é para separar. Portanto, tem de ser feito com um ritmo aceitável. No Partido Socialista, deu-se até um caso de o Partido Socialista votar contra e depois começaram a chover declarações de voto do Partido Socialista que, olhando para a bancada do PS, eu quase que fiquei com a ideia que havia mais pessoas a querer o voto a favor do que o voto contra que a direção do Partido Socialista impôs, porque realmente aquilo foi algo verdadeiramente incomum, que é que os deputados do PS todos a levantarem-se e dizer que queriam fazer uma declaração de voto, que se faz quando, por disciplina de voto, se vota diferente daquilo que pretendíamos votar. O Governo, e já aqui dou um esclarecimento, relativamente às CCDRs, o que o Governo quer fazer é o seguinte. Nós temos as CCDRs da maneira como estão, e a ideia é, neste momento, eles mantêm igual, mas fazem as seguintes alterações ao nível da escolha. O presidente da CCDR, na proposta do PS, passa a ser eleito por todas as câmaras municipais, por todos os executivos municipais, não é? Presidente e vereadores, todos, com pluro e sem pluro, todos,
e por todos os membros das Assembleias Municipais, todos, incluindo os presidentes das juntas de freguesia. Portanto, o colégio eleitoral para eleger o presidente da CCDR na proposta do Governo é região a região, o Executivo todo e a Assembleia Municipal toda mesmo. Este é o colégio eleitoral para o presidente. O outro vice-presidente é eleito por todos os presidentes de Câmara. E o outro vice-presidente será nomeado pelo Governo. A CCDR, relativamente às competências, fica igual e continua a ter, naturalmente, a ser tutelada pelo Governo. Embora, enfim, com uma autonomia maior por parte do Presidente. Isto é o que temos em cima da mesa. Portanto, não é exatamente da forma como o David Santos tinha dito. Qual é que deve ser a posição do PSD numa matéria destas? Tenho algumas dúvidas de qual deve ser a posição do PSD, porque se for apenas para manter tudo igual, CCDR tal como está, tudo igual, então é caso para perguntar para que é que vamos fazer esta eleição, quer dizer, se a tutela se mantém no Governo. Se esta eleição é um teste, digamos assim, a ver se funciona para dar mais competências e um dia poder eventualmente isso ser o embrião do debate que aqui no Algarve também querem fazer, pode ser um ensaio que a qualquer momento pode voltar para trás. Portanto, esta é a reflexão que nós temos de fazer para, no momento em que fomos chamados, que ainda não fomos, no momento em que fomos chamados a opinar, eventualmente a votar sobre isto, qual a posição que devemos ter. E, portanto, deixo também aqui a informação e podem também ir raciocinando sobre isto e pensando, de olhar para os presidentes de Câmara, o que é que isto, enfim, pode significar para os autarcas. Relativamente ao Governo, e para não me alongar muito aqui, eu queria-vos só dizer o seguinte. Este Governo tem a mesma obrigação que todos os demais governos até aqui de cumprir o mandato. É isso que, à partida, é a obrigação de um Governo. Portanto, neste caso, a obrigação do Governo é tudo fazer para encontrar as soluções políticas que lhe permitam estar os 4 anos no poder. Eu não sei se eles vão conseguir, se vão ter força para isso, porque este Governo, e reparem nisso, quando tomou posse, era um Governo que já parecia cansado, ou seja, este Governo não teve estado de graça. Todos os governos, quando tomam posse, ali nos primeiros 4, 5, 6 meses, estão em estado de graça. Deixa lá ver o que é que eles fazem, a dinâmica que conseguem imprimir. Este não teve. Porquê? Porque, na prática, este Governo é o mesmo Governo anterior, acrescido de mais ministros em cima dos outros. Portanto, aquilo que foi a percepção do povo português é que esta é a continuidade do outro, de certa forma para pior, porque ainda pôs mais ministros. É o maior governo da história de Portugal. E, portanto, isto não deu nenhum novo elan. Chegamos agora à discussão principal, normalmente a discussão principal que se tem na Assembleia da República, que é o orçamento do Estado, e vimos que o Governo andou ali a pescar apoios, aqui e acolá, até dentro do PSD veio tentar pescar apoios, não é? Para fazer passar o orçamento, porque não tem um acordo escrito, como tinha na anterior legislatura com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Tem uma preferência pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, talvez até mais pelo PCP do que pelo Bloco de Esquerda, mas não tem o mesmo nível de compromisso que tinha. E, portanto, um Governo cansado como está e, ao mesmo tempo, a ter orçamento a orçamento, diploma a diploma, a ter de andar a equilibrar, é um Governo que não está a criar as condições necessárias para ter a estabilidade política que lhe possam garantir o cumprimento daquilo que é suposto garantir. Porque o normal é fazerem os 4 anos. Se não fizerem os 4 anos, é por incapacidade deles. E, portanto, veremos se eles têm essa capacidade ou não têm essa capacidade. Outro elemento que é um péssimo sinal é quando eles, por tudo e por nada, tentam criar um escândalo e a dramatização. Todos se lembram do que eles fizeram com os professores, uma coisa que eu penso
que é inigualável nestes 40 e tal anos desde 25 de Abril. Nunca vi semelhante coisa, em que numa primeira fase as pessoas foram completamente enganadas, mas uma coisa um caso de estudo, é mesmo um caso de estudo, como é que as pessoas foram completamente enganadas e provavelmente a maior parte das pessoas ainda hoje estão convencidas que houve uma votação e depois tivemos outra diferente e não houve nada disto. É um facto, não são opiniões, é um facto. Não houve uma votação num sentido e depois outra noutro sentido, não houve, só houve uma. No entanto, conseguiram convencer a população portuguesa disto com a ajuda da comunicação social. E surtiu o efeito que eles queriam. Eu penso que o resultado eleitoral das europeias está marcado por isso. Conseguiram esse efeito. Depois tentaram a mesma coisa quando foi a greve dos motoristas de matérias perigosas. Já não surtiu o mesmo efeito porque as pessoas já perceberam melhor. E agora, na redução do IVA da energia, voltaram a tentar a mesma coisa. E ainda menos efeito surtiu. Portanto, é um desgaste já que eles sofrem, porque, naturalmente, quando se sobe muito alto, o tombo depois é maior. E eles, quando foram as questões dos professores, subiram lá muito alto, na dramatização e na mentira. O Primeiro-Ministro disse-me, a propósito de 590 milhões de euros que nos estavam dando no Orçamento de Estado, que isso era uma coisa pouca, que representava 0, não sei quantos por cento da despesa. 590 milhões. Pois ele fez um barulho de todo o tamanho quando foi dos professores, porque eram 600 milhões e atirava o orçamento abaixo. Portanto, por aqui se vê que não é genuíno, por aqui se vê que é uma coisa montada para a tática política. E agora, no IVA da eletricidade, eles não queriam reduzir o IVA da eletricidade, e também o IVA da eletricidade atirava com o orçamento abaixo, quando aquilo que era a nossa proposta, as nossas propostas foram sempre equilibradas, ou seja, o custo estava sempre compensado numa correspondente redução da despesa. E no caso das propostas do Bloco de Esquerda também. O próprio Bloco de Esquerda faz a proposta de redução e tem compensação, só que a compensação do Bloco de Esquerda era baixar um imposto e subir outro. Ou melhor, não é baixar um imposto, baixar a incidência do IVA num imposto e subir no outro. E a nossa era baixar um imposto e cortar na despesa. Mas estava, nesse aspecto, equilibrado. E o Governo fez aí um restolho de todo tamanho. Esta falta de força do Governo é boa ou é má? Bem, se nós olharmos do ponto de vista partidário, diríamos que era boa, mas se nós olharmos do ponto de vista nacional, que é como nós devemos olhar, obviamente que não é boa. E, por exemplo, aquilo que são as notícias que nós ouvimos hoje e ontem, ligadas ao setor da justiça, obrigam, naturalmente, a que o sistema político não é a forma como a política funciona, a política, digamos assim, tenha a força necessária e as condições necessárias para introduzir as reformas na justiça que possam evitar que aconteçam coisas como esta que agora se suspeita que tenha acontecido. Em que há juízes, não é? Que as sentenças são compradas. Na prática, aquilo que se suspeita é isto, é que eu dou este caso a este juiz para sair de lá aquilo que é a sentença que eu desejo. A confirmar-se isto que tem vindo nas notícias, como devem calcular, isto mais grave do que isto não pode ser. E, portanto, nós temos, do lado da política, de ter a força necessária e a vontade para fazer as reformas que evitem que isto possa acontecer, porque isto é verdadeiramente dramático. Ora, um governo fraco é um governo que não tem condições para fazer reformas difíceis. Este governo até nem quer, tanto quanto eu percebo, mas enfim, mesmo que queira, tem de ter a força para o fazer. E, portanto, para o país, é efetivamente mau haver um governo que não seja pujante, que não tenha força para estar capaz de responder às principais dificuldades do país. Mas para isso, cá estamos nós, agora, durante todo este mandato, para, em paralelo com aquilo que aqui referi, as autárquicas e o Conselho Estratégico Nacional, fazer a devida oposição ao governo. O David Santos fez-me aqui um repto que eu já trazia aqui para responder. E o nosso Presidente de Câmara é testemunha, quando ele começou a falar, eu apontei-lhe ali aqui as minhas notas para não me esquecer. Portanto, vou dizer que sim ao David, mas mesmo que ele não tivesse dito, eu já lhe ia dizer que sim. E, efetivamente, é verdade. Nós fizemos um Conselho Nacional em Bragança, porque foi onde tivemos o melhor resultado,
e por isso até a ideia era lá fazer o congresso, só não foi lá porque não havia instalações que permitisse realizar lá o nosso congresso. Fizemos então o congresso, apesar de tudo, no Norte, e foi em Viana, e eu vi lá os delegados de Faro, quer no Conselho Nacional, quer no Congresso, como é evidente. E, portanto, eu acho que é justo que o próximo Conselho Nacional seja efetivamente no Algarve, porque vocês merecem por isso que eu estou a dizer, porque merecem por isso, merecem porque estiveram presentes, apesar de ser tão longe, mas merecem também pelo resultado que tiveram aqui nas eleições de 6 de outubro. Quando fizemos o Conselho Nacional em Bragança, eu ouvi lá algumas intervenções, não do Algarve, algumas intervenções a dizer que era longe. E eu, quer dizer, estudei matemática, o meu curso é de economia, mas não sou mesmo matemático, mas tenho algumas noções de geometria e da relação dos espaços. Então, longe, mas Bragança é longe? Longe de onde? Não percebo. Bragança é longe? Não sei, é longe de onde? De Mirandela é muito perto, não é? De Vila Real também é perto. É longe de onde? E agora digo a mesma coisa, nós vimos para Faro, para alguns que possam eventualmente dizer que é longe de onde? Ou seja, não foram os de Faro que disseram que Bragança é longe. Não vão ser os de Bragança que vão dizer que Faro é longe. É de outros locais, onde estão habituados que tudo aconteça, que dizem que é longe, quando as coisas lá não se passam. Portanto, Faro não é longe, é perto de Beja, por exemplo, não é longe. Veremos se é em Faro ou se é depois noutro concelho. O distrital dirá como quer e as instalações e como a gente vai fazer. Mas fica aqui, efetivamente, essa simpatia, não é? No fundo, isto é uma simpatia e um agradecimento para com o Algarve, ter sido mais martirizado aí lá acima e, portanto, é tempo do PSD vir aqui ao Algarve. Fica aqui a promessa. O próximo Conselho Nacional deve ser... Nós tivemos o Congresso em fevereiro, conta como se fosse um Conselho Nacional, não é? Portanto, fevereiro, março, abril, deve ser em maio, não é? Deve ser abril, maio, coisa assim. Cá estaremos no Algarve, no Conselho Nacional. Muito obrigado a todos.